Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais esta aula de ensino religioso. O meu nome é Tassiana Brasil e hoje, junto com a Fabiana, nós vamos ministrar uma aula de 6º ano do ensino fundamental e o tema é Textos Sagrados, Judaísmo. De acordo com o currículo referência de Minas Gerais, nós vamos trabalhar as seguintes habilidades: reconhecer e relatar a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos e culturais. E também diferenciar os textos de diferentes tradições religiosas, reconhecendo a cultura como marco referencial de sua elaboração. Então, estudante, eu gostaria de começar a aula hoje recordando que nós vimos no bimestre passado. Vocês se lembram que bimestre passado nós tivemos um convidado aqui que nos falou um pouquinho sobre os textos sagrados na realidade do Espiritismo? Pois então, nós vimos na última aula como que textos sagrados podem inspirar a forma de viver dos fiéis, das pessoas que seguem uma determinada religião ou filosofia de vida, e vimos também quais que eram os textos sagrados do Espiritismo, com exemplo de como que eles inspiram as práticas religiosas. Olha só, em geral, as religiões, elas têm essa estrutura. Elas têm crenças, também têm mitos, ritos, textos e símbolos. Ok, professora, mas o que seria isso? Crença é, digamos assim, um resumo de tudo aquilo que a religião acredita. Mas para que a gente possa chegar naquilo que é acreditado, naquilo que as pessoas realmente põem a sua fé dentro de uma tradição religiosa, a gente tem que entender que existem formas como essa tradição se manifesta e como ela é ensinada. Então, nós temos aqui, por exemplo, os ritos. O que são os ritos? São as práticas religiosas. Quando você entra dentro de qualquer templo religioso, num momento de culto, existe uma forma como aquilo vai acontecer. Existe um momento em que as pessoas, por exemplo, cantam ou dançam ou rezam. Isso tudo são ritos, são práticas daquela religião. Existem também os mitos. O que são os mitos? São aquelas histórias sagradas que ajudam as pessoas a compreender o que aquela religião tem a ensinar. Então, por exemplo, quando a gente fala em mitologia, vocês já devem ter ouvido falar em mitologia grega, em mitologia nórdica. Normalmente todas as religiões têm a sua própria mitologia. E essa palavra, mito, mitologia, não quer dizer que é uma história mentirosa, mas quer dizer que é uma história dentro de uma realidade religiosa e que faz sentido para os praticantes daquela religião, para as pessoas que estão dentro daquela cultura. Então, os mitos vão ajudar a explicar o mundo, explicar por que as pessoas agem de determinada maneira, por que aquela religião acredita em um ou mais deuses. Os mitos vão ajudar a explicar por que a religião é como é. Além dos mitos, nós podemos falar dos símbolos. Mas o que é um símbolo sagrado? Vamos fazer um exercício aqui. Imagine que você entra numa casa de uma pessoa e você vê um crucifixo. De que religião você vai pensar que aquela pessoa é? Muito provavelmente você vai pensar que se trata de uma pessoa cristã e você não vai pensar que se trata de uma pessoa evangélica, porque havendo ali a imagem, em geral os evangélicos não aceitam imagens, então eles aceitariam a cruz, mas sem a imagem. E aí você já pensa, não, se tem um crucifixo na casa dessa pessoa, é muito provável que ela seja católica. É muito provável, né, gente? Porque essa questão de uso de símbolo também é uma escolha pessoal. E aí, quando a gente vê um símbolo religioso, ele remete a gente a conseguir entender qual que é o pertencimento religioso daquela pessoa, ou daquela instituição que tem ali na sua porta, ou nas suas paredes, ou em qualquer outro lugar, um símbolo religioso.
O símbolo, ele serve para demonstrar identidade e para marcar o pertencimento da pessoa, principalmente numa sociedade tão diversa como a nossa, em que existem várias religiões, é comum que as pessoas portem símbolos religiosos como um jeito de mostrar a sua identidade religiosa para as outras pessoas. E por fim, o assunto da aula de hoje, os textos sagrados. Mas o que são os textos sagrados? Lembrando que, como nós já discutimos em aulas anteriores, nem toda religião possui textos sagrados. Algumas possuem as suas tradições contadas de forma verbal. Algumas tradições são transmitidas assim, de geração a geração. Mas existem religiões que resumem todos os seus mitos, alguns ritos, a origem de alguns símbolos, a forma como eles acreditam, resumem aquilo dentro de um texto, que pode ser lido por qualquer pessoa em qualquer época e conseguir compreender como aquela religião funciona. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Retomando da aula passada, nós falamos sobre o Espiritismo. Então, o que seriam os mitos na realidade do Espiritismo? São histórias interpretadas conforme a tradição espírita. Então, por exemplo, quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai repetir tradições que estão dentro da Bíblia cristã, mas interpretados sob a ótica espírita. Ou, quando você pega livros espíritas, é super comum que eles contem histórias sobre personagens que realmente existiram na história, interpretando a sua biografia a partir do ponto de vista espírita. Então, é uma construção de mito. Lembra que eu falei com vocês que mito não necessariamente você tem que pensar como história mentirosa? Não, é uma interpretação de histórias a partir da compreensão de uma religião específica. Além disso, tem ali a origem dos ritos. Quando você vai na codificação espírita, vai explicar como que Allan Kardec começou as reuniões e tal, e por que hoje as reuniões espíritas seguem um modelo que começou ali com Allan Kardec, e também, por exemplo, a origem da caridade como prática que, dentro do espiritismo, considera-se que fora da caridade não há salvação. Você também encontra a origem dessa forma de pensar dentro dos textos sagrados espíritas. Os textos, a codificação espírita, como nós falamos na aula passada, e o símbolo que normalmente é utilizado é a videira, como um símbolo de renovação, porque a videira é uma planta que ela morre e renasce com muita facilidade, e como o Espiritismo defende a reencarnação, que quer dizer que uma pessoa que morreu, ela pode tornar a nascer como outra pessoa, então o símbolo está relacionado à forma de crer e de pensar e com os textos sagrados dessa tradição. Outro exemplo, vamos lá no budismo. Quais que são os mitos do budismo? As histórias sobre Buda. Tem várias histórias, tem várias tradições budistas e por isso as histórias podem variar bastante. Além disso, quais que são os ritos que a gente encontra dentro do budismo? A meditação é um exemplo. A prática de doar aos monges, tem alguns monges budistas que eles compreendem que eles só podem se alimentar se alguém doar um alimento para eles. Então, é uma prática para que eles tenham autodisciplina e que tenham a certeza e a confiança de que alguém vai fazer essa doação para eles. E aí, onde que esses ritos se encontram registrados? Nos textos sagrados. Eu citei um exemplo aqui, que é o Tripitakas, mas tem outros textos sagrados do budismo também, porque, como eu disse para vocês, são várias tradições budistas. E também um símbolo do budismo, que é a roda do Dharma, que também está relacionado a alguns contextos específicos, a grupos específicos dentro do budismo e a forma como eles acreditam. Então, cada religião tem ali a sua forma de crer, que pode estar registrada em textos sagrados, que vão explicar a origem dessa forma de crer, as práticas religiosas e também, talvez, em alguns casos, a origem de símbolos religiosos. Então, o que a gente aprende aqui sobre os textos sagrados?
Eles registram mitos das diferentes tradições, eles explicam a origem e a prática de ritos religiosos e eles explicam a origem de muitos símbolos religiosos. Agora, estudante, eu gostaria que você refletisse e respondesse para a gente. Qual é a relação entre os textos sagrados e a cultura dos povos que os produziram? Por quê? Porque o texto, ele nasce de uma produção humana. Por mais que se fale assim, eu acredito que foi uma revelação de Deus para aquelas pessoas, tá, mas quem escreveu foi um ser humano. Então, qual que será que é a relação entre um texto sagrado e a cultura das pessoas que produziram esse texto? Para a gente discutir sobre isso hoje, eu quero convidar vocês para uma visita, para um trabalho de campo. Nós vamos agora aprender um pouco mais sobre os textos sagrados do judaísmo. Vem com a gente que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, estudante, hoje nós estamos aqui na Congregação Israelita Mineira, que é localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, pertinho da Praça Tiradentes. Nós vamos fazer uma entrevista muito especial sobre os textos sagrados do judaísmo. Vem comigo! Então, estudante, agora nós estamos aqui na Sinagoga Tiferet Israel com o Rabino Luca Miara. Tudo bem, Rabino? Tudo bem, professora Tassiana. E você? Tudo jóia. Muito obrigada por ter nos recebido. A honra é minha de estar aqui com vocês. Então, Rabino, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos estudantes o que é o judaísmo. O judaísmo é a expressão cultural do povo judeu, espiritual, é um legado que a gente recebeu muito antigo, milenar, e os judeus do nosso tempo, ao estudarem essa tradição literária, eles atualizam o texto, obviamente dialogando com ele, é uma sabedoria que a gente tem contida nessas escrituras, e ao interagir com elas, a gente de alguma forma recicla essa tradição e a revitaliza. Ah, muito bom! E quais que são os textos sagrados do judaísmo? O texto mais antigo, fundacional da tradição judaica é a Bíblia hebraica, conhecida em hebraico como Tanakh, que ela é composta de 3 seções: a Torá, que são os 5 primeiros livros, Neviim, que são profetas, as histórias narrativas de Josué até os profetas, os mais importantes, até profetas menores, e, por fim, outros livros que compõem o cânone judaico, conhecido como Escrituras. Mas, além disso, o desenvolvimento desse cânone é o Talmud, na tradição judaica, que são discussões rabínicas sobre esse texto mais fundacional. Ah, sim. E qual é a relação entre a Torá e o Talmud? O Talmud é a principal obra literária dos rabinos, que surgem como liderança do povo judeu a partir da destruição do Segundo Templo de Jerusalém, no ano 70 da Era Comum. Mas talvez a pergunta deveria ser qual a relação do Talmud com a Bíblia hebraica, porque o Talmud ele se relaciona com todo o cânone que o precedeu, utilizando esse cânone de forma criativa, se relacionando, discutindo com as ideias que precedem a geração dos rabinos. Então, Rabino, como os textos sagrados influenciam a forma do judeu viver hoje? Os textos sagrados são uma fonte de inspiração para o judeu que queira se aprofundar nessa herança espiritual, literária, nessa sabedoria milenar contida na tradição judaica. Mas existem muitos judeus e cada judeu escolhe qual é a sua relação com essa tradição. Então não existe uma resposta genérica de como esses textos influenciam a comunidade judaica como um todo, mas é uma herança cultural disponível, uma sabedoria disponível
e com traduções hoje em dia, com disponibilidade de conteúdo na internet, cada vez mais acessível aos judeus e aí aos curiosos, amantes, aqueles que buscam mais sabedoria. Então, Rabino, concluindo a nossa entrevista, qual que é a importância dos textos sagrados na preservação da cultura judaica? Os textos sagrados contêm a sabedoria que inspiraram e inspiram o povo judeu até hoje. Ali a gente recorre como orientação, a gente recorre como diálogo, ou seja, muitas vezes os valores podem até se chocar com coisas que a gente acredita hoje em dia, mas não importa, desse encontro a gente cria uma nova visão de mundo, a gente dialoga com valores do nosso passado, podendo construir um caminho de futuro. Rabino, foi muito bom conversar com o senhor, muito obrigada por ter nos recebido. O prazer foi todo meu, voltem sempre. Agora, estudante, nós continuamos a nossa aula lá no estúdio. Então, estudante, gostou da nossa visita? Pois então, eu queria agora aproveitar e conversar com vocês um pouquinho sobre alguns dos termos que o Rabino utilizou para falar sobre os textos sagrados do judaísmo. É importante a gente lembrar que a língua do povo judeu, a principal, aquela na qual foram escritos os textos sagrados, a Bíblia hebraica, é o idioma hebraico, que é bem diferente do português. Então eu trouxe aqui para vocês verem o nome dos textos sagrados. Nós temos aqui a Tanar, que é a Bíblia hebraica. Ela é equivalente e bem parecida ao texto do Antigo Testamento da Bíblia cristã. E aí, esse texto, ele é organizado, ele tem 3 divisões, nós vamos falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, e ele dá origem a toda a tradição judaica em termos de textos sagrados. Aqui do lado, nós temos a palavra hebraica, Tanar. Ela é escrita diferente do português. No português a gente escreve da esquerda para a direita, no hebraico a gente escreve da direita para a esquerda. Então o sentido de escrita é diferente. E aqui nós temos a palavra Tanar, que é a Bíblia hebraica. A pronúncia é diferente do que está escrito porque é outro idioma, tá, pessoal? Temos também a palavra Talmud, que é o estudo. Lembra que o Rabino falou que é a discussão rabínica sobre o que a Tanar ensina, porque nem tudo está dentro da Tanar. Então, é necessário discutir sobre como aplicar esse conhecimento no contexto em que as pessoas estão vivendo. E aí surge o Talmud, que significa estudo. A Bíblia judaica, Tanar, ela é dividida em 3 partes, que é a Torá, que a palavra Torá se traduz por lei ou ensinamento e é o equivalente ao Pentateuco da Bíblia cristã, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tem também a parte que se chama Neviim, que significa profetas. Eu coloquei aqui como exemplo Isaías, mas a divisão é um pouco diferente do que os cristãos fazem na Bíblia. Então, os judeus consideram, por exemplo, Josué como profeta, Samuel como profeta e, além disso, os livros que os cristãos consideram como profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Tá. E a terceira parte que se chama Ketuvim, que significa escritos. E esses escritos, eles têm textos históricos, textos poéticos, como Salmos, textos que ensinam sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes. Então, essa é a divisão da Bíblia hebraica, tá bom? Então, estudante, na aula de hoje, o que nós aprendemos?
sobre como os textos sagrados registram elementos importantes das tradições religiosas e também sobre os textos sagrados do judaísmo. Você observou, estudante, no final do nosso vídeo, enquanto nós estávamos lá na sinagoga, que o rabino estava ali manuseando a Torá, que é o principal livro sagrado do judaísmo. E ali vocês observaram que é um formato de livro muito diferente do que nós estamos acostumados? Isso também tem a ver com as práticas culturais e as tradições religiosas. Enquanto nós usamos livros encadernados, para a prática religiosa do judaísmo, eles ainda usam livros em pergaminho. Muito diferente, não é mesmo, pessoal? Então, essas aqui foram as referências para a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Aqui nessa imagem, vocês veem um judeu lendo a Torá, mas impressa, diferente daquela que foi vista na sinagoga com o rabino. Então, pessoal, mais uma vez obrigada. Ligue para a gente no Tira Dúvidas, contamos com a sua participação.